Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na vida de todos vocês, meus amados e queridos de Deus. Que maravilha é Deus estar dentro de nós. Sim, pois Ele é nosso Emanuel. Como o profeta Isaías, no versículo 14 do capítulo 7, disse: eis que o Senhor vos mostrará um sinal, que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Realmente, Deus está conosco, Emanuel. Ele está sempre ao nosso lado. Davi tinha essa certeza. E lembrai-vos que Davi era homem segundo o coração de Deus. Lá no Salmo 16, versículo 8, Davi disse assim: o Senhor está ao meu lado. Ele sempre está comigo. E por isso eu não serei abalado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa essa certeza, que Deus está junto de si. Mas há outras versões que são mais profundas ainda, ao dizer assim: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está comigo, eu não serei abalado. Mas, ou seja, Davi colocou a presença de Deus na frente dele, colocou Deus adiante das batalhas dele, adiante de tudo que ele fazia, e isso destacava Davi, isso fazia Davi ter grandes vitórias e ser um homem destemido, ser uma pessoa cheia de bravura e determinação. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus estava do seu lado. Davi nunca saía para uma batalha sem antes consultar a Deus e perguntar: Senhor, o Senhor vai comigo? O Senhor vai me dar a vitória? E se Deus dissesse para ele: vou te dar a vitória, vai que eu vou te dar a vitória, então ele ia com tudo, meus queridos. E ele, mesmo com 400 homens, ia contra um exército muito mais numeroso. Por quê? Deus já tinha dito que ia dar vitória para ele, e se Deus promete, ele não falha. Ele sempre cumpre o que ele prometeu. Podem ter certeza disso, meus queridos. Agora, com essa certeza, amados do Senhor, vamos orar, sabendo que nosso Deus e Pai nos ama e que está disposto a nos abençoar grandiosamente. Olhem comigo agora, meus amados. Se possível, feche seus olhos, concentre-se, pense em Deus e falemos com o nosso amado Pai Celestial. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, neste final desta manhã, queremos, meu Pai, lhe agradecer pelo dia, por parte do dia que já se foi, e orar para que esta outra parte do dia, todas as batalhas que venhamos encontrar nessa parte, meu Deus, o Senhor venha estar conosco. Que a tua mão poderosa, tua mão bondosa, como te pediu Neemias, seja sobre nossas vidas, seja conosco, Pai, para nos dar vitória, para nos dar, Senhor, como disseste a Moisés, descanso, meu Deus. Nós precisamos da tua presença, precisamos da tua virtude, precisamos, meu Pai, saber a tua direção. Espírito Santo, enche-nos de certeza, de convicção da tua vontade, enche-nos, meu Pai Celestial, de coragem para lutar e vencer, para, meu Deus, nos enfrentarmos tudo que se colocar na frente de nós como nosso inimigo, como nosso adversário, como obstáculo para o nosso caminho, juntamente contigo, meu Pai. Sim, na tua presença, ó Deus, é que somos mais que vencedores. Somente em Cristo Jesus é que temos vitória total sobre o mal, meu Deus, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Pai, com ela mesmo nós oramos agora, que o mundo espiritual seja movido em nosso favor, no nome do Senhor Jesus, que cada pessoa que está orando comigo agora receba divinas bênçãos, divinas graças, receba o seu poder, meu Pai Celeste, e que ao ouvirem da tua verdade que será ministrada através desta live, que eles possam receber daquilo que o Senhor tem para cada um deles, e que o seu Espírito trabalhe em cada coração, levando ao conhecimento mais perfeito de Cristo, levando ao aperfeiçoamento de suas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória, amado Pai, Filho e Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus pedimos e por ele agradecemos. Amém. Amém, amados. Glória seja dada a Deus. Que maravilha é amarmos a Deus e por ele sermos amados. Olha, muitas vezes talvez você amou alguém e o seu amor não foi correspondido, mas nunca vai ser assim com Deus. Deus te ama muito e ele não quer que você não ame.
Ele quer que o amor dele seja correspondido, meus amados. E você pode amar a Deus à vontade, porque ele nunca vai desprezar seu amor. Ele sempre vai receber de braços abertos e vai fazer desse seu amor uma proteção para sua vida. É verdade. Aquele que muito ama a Deus, ele tem uma proteção contra malignidades e coisas erradas, porque no amor, meus queridos, no amor reverente, que é o amor que deve ter em nossos corações, aí se é o santo temor de Deus. E aquele que teme a Deus, meus queridos, aparta-se do mal. Ele pode estar fazendo qualquer coisa e ele pensa, mas isso vai agradar a Deus? Isso vai agradar meu amado Pai Celestial? O seu amor por Deus impede ele de fazer muitas outras coisas que, se ele não amasse Deus, ele faria. A vontade é a mercê dos outros. Mas é diferente com quem anda nos caminhos de Deus. E sabe o que essa pessoa é? Bem-aventurada. Porque o Salmo 128:1 diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, nos caminhos de Deus, no jeito de Deus, na maneira de Deus andar, na maneira e o caminho que o homem deve seguir, guiado por Deus. É isso que é andar nos seus caminhos, é andar nas suas verdades, é andar nas suas certezas, é andar naquilo que Deus o tem preparado para ele. Mas bem-aventurado é aquele que faz isso, ou seja, Deus me propõe um caminho, mas eu escolho seguir ou não. Você escolhe. Por isso, bem-aventurado aquele que teme o Senhor, porque ele não vai entrar nos caminhos errados. E aquele que anda nos caminhos de Deus, porque ele está no caminho certo. Meus amados e queridos de Deus, sempre o que Deus tem para nós é melhor do que o que nós temos para nós mesmos e é melhor do que as pessoas querem para nós. Pessoas queridas podem te querer muito bem, mas ninguém é mais querido do que Deus. E ninguém mais quer o teu bem-querer do que Deus. Ele sim é o nosso bem-querer. Ele sim é a nossa razão de existência. Ele é o verdadeiro sentido da vida de cada ser humano. Por isso, meus queridos, tantos procuram tantos prazeres e os prazeres nunca vão preencher o coração do homem, do ser humano. Por quê? Porque só Jesus pode preencher. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus, o Pai, senão por mim. O Pai é a vida também. O Pai é o amor, o Pai é o caminho, o Pai é a luz também. E ninguém chega a essa luz, ninguém chega a esse amor, ninguém chega a essa vida, a não ser por Jesus Cristo. Porque Ele e o Pai são um, meus amados e queridos de Deus. É isso que vocês devem perceber. Que quanto mais próximos de Deus vocês estão, mais vocês estão próximos da vida, do amor, da luz sagrada. Sim, Deus é a luz sublime e sagrada. Deus é a luz da consciência humana. Ele é a luz que guia os nossos passos, os passos daqueles que se deixam guiar por ela. A triste realidade sobre a humanidade atual dos nossos dias é que o Senhor Jesus disse lá em João 3: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que é de Deus e é da verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Ou seja, tudo que eu fizer, eu devo fazer em Deus. Que isso, missionário? Como é que fazer em Deus agora? Eu estou na casa, né? Tudo que eu fazer aqui, eu estou fazendo na casa, dentro dela. E fazer em Deus é fazer dentro dele, literalmente. É eu fazer conectado com ele. É eu fazer tudo amando ele. É eu fazer tudo dando prioridade a ele. Essa é uma conexão sagrada. E se você fazer tudo conectado com Deus, sua vida será diferente. Porque não será só você fazendo. Será Deus fazendo também. Quando se é feito algo na casa, dizem: aquilo é daquela casa. Se algo é feito numa empresa, dizem: aquilo é da empresa. E se nós fizermos algo em Deus, dirão: isso é de Deus. É assim, meus amados. Por isso vivei, andai e fazei tudo o que vós fizerdes para a glória de nosso Deus e Pai Celestial. Como o apóstolo Paulo lá em Colossenses 3:23 disse: fazei tudo como para o Senhor e não para os homens, e fazei tudo com amor. 1 Coríntios 16:14, que eu me lembro. Isso aí.
Amados, fazei tudo com amor e fazei tudo com Deus, porque Deus é amor. Só que há um grande detalhe que muitos despercebem. O Senhor Jesus disse que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ele disse isso lá em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21 também. Olha só, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus vai se esfriar no ser humano? Calma lá, amados. É o amor por Deus e o amor que nós temos por Ele. Esse amor que tem se esfriado, não digo nosso, mas de muitos, e talvez de alguns de nós. Nós não podemos aceitar isso. Percebam, meus amados, enquanto uma brasa está no fogo, ela está quente. Se nós tiramos ela do fogo, ela vai se esfriar. Para ela permanecer quente, ela tem que estar mais ainda no fogo. Se você quer ter um amor ardente por Deus, continue com o fogo do Espírito Santo. Se você se apartar deste fogo, você vai se esfriar na fé. Meus queridos, quantos têm se esfriado na fé e no amor por Deus? E somente aqueles que têm a fé sincera no Senhor Jesus Cristo é que recebem a paz dele. Olha só, aqui é Efésios 6. Vamos ler Efésios 6. Olha só, meus amados. Essa palavra é muito forte. Verso 23 de Efésios 6. Que a paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Muitos dizem amar a Deus, mas será que o amam com obras? Será que amam a Deus com suas vidas? Será que amam a Deus com tudo que são, com tudo que têm? Será que essas pessoas têm seus pensamentos voltados para Deus, querendo a Deus? A graça será com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo com sinceridade, meus amados. Amar para valer. Meus queridos, muitos hoje têm deixado de amar a Deus como amavam antes. E você quer saber como? É só você perceber, se você quer saber se não aconteceu com você, se você tem se dedicado a Deus como se dedicava antes, logo que aceitou Ele na fé. O Senhor Jesus disse para a igreja, essa mesma igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras de quê? De amor, de fé. Meu querido, você pense no seu momento ápice com Deus. Aquele momento que você queria tanto, ele estava orando tanto, lendo tanto a Bíblia, queria evangelizar todo mundo, É isso que você tem que voltar o quanto antes. E eu lamento se você nunca viveu este momento. Porque eu sei o que é estar na igreja e não ter este momento. Eu demorei tempos para viver este momento, mesmo estando na igreja, mesmo lendo a Bíblia, mesmo amando a Deus. Meus amados e queridos, eu vivi este momento por buscá-lo de todo o meu coração. E quando eu pude conhecê-lo, quando eu pude me achegar a ele, aí sim despertou o amor, a vida, a graça. Eu cheguei a dizer, Jesus, eu não imaginava que era tão lindo, tão maravilhoso. Mesmo estando meses, mesmo estando tantos anos na igreja, amados, é assim. É assim. Isso daqui é uma experiência de anos atrás, mas eu não sei quando é que aconteceu com você ou se não aconteceu. E se não aconteceu, eu lamento, meus queridos, mas vocês estão perdendo a melhor aventura de vossas vidas. Olha só. Sabe que todo mundo diz das bem-aventuranças que é abençoado seja, bendito seja, mais que feliz seja, porque Jesus disse, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só que olha só, meus amados, bem-aventurança é boa aventura. Tá na palavra já. O que é uma aventura? Nós dizemos que quando alguém decide sair, fazer uma coisa nova, conhecer um lugar novo, o que ele está fazendo? Uma aventura. Só que muita aventura dá ruim, dá errado. Muita aventura não dá muito certo. Só que Jesus estava dizendo que ser pacificador, por mais que para muitas pessoas seja novo,
Se a gente viver isso, é uma boa aventura. A gente vai conhecer algo totalmente novo, maravilhoso, que a gente não conhecia antes. É isso que Jesus está dizendo. Bem-aventurado é a pessoa que é pacificadora. Bem-aventurado é o puro, porque ele se afunda numa aventura nova, numa coisa diferente em Deus e dá grandiosíssimos resultados. Pode ter certeza. Porque, meus amados e queridos de Deus, para os puros está reservado ver a Deus. Olha só que coisa linda. Jesus disse por quê. Ele dizia que eles eram bem-aventurados e por que eram bem-aventurados. Que coisa linda e maravilhosa, não é mesmo? Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado aquele que se lança na aventura de ser uma pessoa pacífica, que não é de brigas, que mesmo quando alguém insulta, ela não revida. Isso é tão lindo quando a pessoa é pacificador, mas é uma aventura, é uma coisa diferente, porque é normal nós, alguém nos xingar, a gente já dá também. O que o pessoal costuma dizer? Eu não levo afronta para casa. Não é o que o pessoal diz? Mas não pode ser assim, meus amados. Jesus nos chamou para ser pacificadores. Por isso é uma aventura, é algo novo, é algo diferente. Que quando você entra, as pessoas vão até estranhar, mas olá, aquele que era tão brigão, olha só, tá tão pacífico as pessoas, o pessoal até insulta ele, ele tá bem de boa, bem tranquilo, fica na dele. Isso impressiona as pessoas, meus amados. É uma aventura, mas é uma boa aventura, com grande galardão. Porque Deus é pacificador, devemos ser pacificadores. Deus não é de guerra, Deus é de paz e amor. E assim nós devemos ser. Vejais o exemplo de Deus como vosso modelo a seguir. Lá, aqui em Efésios mesmo, Efésios 5:1 diz bem assim: sede imitadores de Deus, como filhinhos amados. Amados, se nós somos filhos de Deus, temos que ser parecidos com o nosso Pai. Todo verdadeiro filho, biologicamente, é parecido e pegou algum dos traços do pai e da mãe. E nós devemos ser assim, ter traços de Deus em nós, sermos parecidos com Deus. E não só com Deus, que é nosso Pai, mas conforme o apóstolo Paulo falou, tá numa das suas epístolas, você só dá um Google, aonde é que está escrito na Bíblia que a Nova Jerusalém é a nossa mãe? O Google vai te responder. Agora eu não tô lembrado, mas ele vai. Meus queridos, o apóstolo Paulo, isso eu tenho certeza, tá lá na Bíblia, que os céus, a Nova Jerusalém, é comparada como nossa mãe celestial. E nós devemos ser cidadãos do céu, devemos ser pessoas que têm essa pátria amada e sermos filhos dela também, porque Deus nos gerou no céu. Que isso, missionário? Calma lá. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos. E para ele criar os Espíritos, ele cria da onde ele está. E onde Deus está, onde é seu lugar, habitat natural, o reino dos céus. É simples de entender. Deus nos gerou lá, meus amados irmãos. E nós devemos parecer-se com o nosso Pai Celestial. Ter esses traços. Só que há uma coisa. Como a humanidade se perdeu e nem se lembra que veio do céu, perceba que você, depois que foi salvo, você tem saudade de um lugar que você não conhece. Isso é o céu. Mas quando as pessoas estavam no mundo, quando vocês estavam no mundo e os ímpios, eles não se lembram do céu. Porque a Bíblia diz que se eles se lembrassem, tá lá em Hebreus, teria ainda mais uma chance de salvação para eles. Porque eles teriam, mas que lugar é esse? Eles estariam desesperados para conhecer. Haveria uma curiosidade maior, um interesse maior pela salvação. Vocês entendem, meus amados? Mas agora, voltando para nós. Nós, já que a humanidade se perdeu também o conceito de como é Deus. E há um desejo pelo místico, pelo sobrenatural. Só que muitos entram no sobrenatural errado. A Bíblia nos diz, lá em 1 Timóteo 4, que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de espíritos maus, espíritos enganadores, meus amados. Muita coisa tem acontecido isso. Quando você vê um milagre em outras religiões, uma outra espiritualidade se manifestando, não fique impressionado. A Bíblia diz que há espíritos enganadores. Mas missionário, como é que eu vou ter tal preconceito? Não é preconceito, meus amados. É só você não aceitar isso para você. Você respeita a religião dos outros. Muito bem, nós respeitamos, mas isso não serve para nós. A Bíblia nos diz lá em Gálatas 1, versículo 4, que se um anjo de Deus, olha só, se mesmo uma espiritualidade nos trouxer outro evangelho, a não ser o que já nos foi pregado, a Bíblia, não devemos aceitar. Porque este evangelho novo trazido é anátema, objeto amaldiçoado por Deus.
Então, meus queridos, tomem cuidado para não se meterem em coisas que Deus não gosta. E isso, às vezes, vem disfarçado de coisas boas. Por isso, meus amados, devemos ser sóbrios e vigiar, conforme 1 Pedro 5,7. Porque o nosso adversário, ele ruge como um leão. Não, ele não é um leão. Eu já vi pregadores dizendo que o maligno é um leão, mas ele não é, meus amados. Ele ruge como leão. O leão é o nosso Senhor Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele sim é o rei dos reis, o senhor dos senhores. O leão, no mundo animal, é o rei da selva, o rei da natureza. Mas o nosso Senhor Jesus é o rei de todos e de tudo que existe e que há nos céus e na terra. Ele é o verdadeiro rei e leão da tribo de Judá. O maligno não é. Mas ele ruge como leão. O que o leão faz? Ele ruge para quê? Para amedrontar, para se fazer conhecido, se fazer ouvido. Tanto é que Deus, falando que ele era o leão, ele disse, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Está lá em Amós 3, perto do versículo 7. Depois que ele disse, certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a seus servos, seus profetas. Ou seja, quando Deus fala, é como se fosse um rugido, algo que desperta, que amedronta as pessoas, meus amados. Só que o mal, ele ruge não para despertar a gente, não. Isso daí, o despertamento de Deus é um despertamento por amor. O seu rugido é por amor para nos mostrar a verdade. Mas o rugido do mal é para nos dar medo. Cuidado com isso, meus queridos. Nunca fiquem amedrontados com o mal. Se o maligno ver medo em você, aí vai ser ruim, bem ruim, pode ter certeza. Não fiquem com medo de assombração, do escuro, de nada, meus queridos. Vocês têm um Deus vivo ao vosso lado, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que faz tudo por vocês. Davi tinha essa certeza. Ele disse no verso 2 do Salmo 57, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele faz tudo por você. Ele é um Deus que ama tanto você, meu querido, que ele faz qualquer coisa por você. É só você pedir, é só você clamar. Você está com medo de alguma coisa? Peça, Senhor Jesus, me ajuda, me dá sua mão, Senhor. Me livra desse mal, me livra desse perigo e ele vai te socorrer. A Bíblia diz, Davi disse isso lá no Salmo 37, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Ou seja, o justo não fica necessitado. Ele disse lá no Salmo 34:19, que muitas são realmente as aflições do justo, sofrimentos na vida do justo, mas o Senhor o livra de todas essas aflições. Que coisa linda, não é mesmo? Deus até permite por um tempo, talvez alguma aflição, algum sofrimento, alguma dor vir sobre a sua vida, e não agradado por isso. Porque lá em Lamentações 3:33 diz que Deus não aflige ninguém de bom grado. Mas quando ele permite, meus queridos, é para nosso aperfeiçoamento, ou por algo errado que nós fizemos, ou por algo errado que alguém na volta fez. Pode acontecer de nós passarmos por coisas que não tínhamos que passar. Somente por alguma pessoa que está do lado, está perto, ter cometido algo errado. Tem isso também. Mas de tudo isso, Deus nos livra. É só nós sermos justos. E o que é um justo para Deus, missionário Samuel? É aquele que é justificado pela fé. Isso nos diz Romanos 5:1. Pela fé você é justo, meu querido. Você tem fé no seu coração? Você é uma pessoa que é devota de Deus. Devota vem de devocional. Aquele que se dedica para Deus. Aquele que se entrega para Deus. Você é uma pessoa entregue a Deus? Então, meu querido, que maravilha. Deus é contigo e você é justificado por Deus. Olha aí, meus amados, eu achei que a live de hoje ia ser menor. Eu achei, mas acho que hoje não vai fluir tanta coisa, mas não é que o Espírito Santo veio e fluiu mesmo. Que coisa linda. Amados, se aventurem em Deus. Queiram conhecer coisas novas. Não fiquem só apegados ao que vocês têm agora. Vão e procurem por mais, porque toda aventura em Deus é uma boa aventura e sempre vai nos servir de bem. Mas não querem se aventurar nas coisas do mal, pois a aventura para as coisas do mundo leva para a morte. Que isso, missionário? Como tu diz uma coisa dessas? Romanos 8 diz que a inclinação para as coisas do Espírito nos dá vida e paz. As coisas do Espírito Santo. Mas a inclinação para a natureza humana, para o que a nossa natureza quer fazer de errado, nos leva para a morte, meus queridos. Por isso nós devemos cuidar o que nós temos desejado. Quando você desejar alguma coisa, pense, mas será que Deus deseja isso também para mim? Será que Deus quer isso daí para mim também? Fique pensando. É isso. Lembra que ontem eu falei para os senhores incluírem tudo na vossa vida, em tudo incluírem Deus? Porque aí tudo será diferente, meus amados.
quando vocês se portarem com o que Deus gosta, com o que agrada e não agrada a Ele, vocês serão novas pessoas, porque Josué e Caleb, os únicos dois dos 12 espias que foram aprovados por Deus e os únicos dois que tinham mais de 20 anos que entraram na Terra Prometida, o que eles disseram? Você sabe o que eles disseram? Lá em Números 14:6, eles deram um grande conselho. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos livrar de todos os nossos adversários e vai nos dar a terra que Ele prometeu. Meus amados, a doença é seu adversário. Os espíritos maus são seus adversários. As tentações são nossas inimigas. Essas malignidades, as opressões, a depressão, que é a doença do século, a ansiedade, tudo isso é nosso inimigo. E Deus disse que se nós agradarmos a Ele, se Ele se agradar de nós, Ele vai nos livrar de tudo que nós consideramos como nossos inimigos e vai nos dar a terra que Ele nos prometeu. Missionário, Deus prometeu um hectare de terra para mim aqui na terra? Calma lá, não é isso, amados. O que Deus nos promete é o reino dos céus, o novo céu, a nova terra. É essa terra que é prometida para nós. E se nós agradarmos a Deus, é isso que nós vamos possuir. Por isso, meus amados, procurem agradar a Deus. Se importem em agradar o amado Espírito Santo. Porque você não só vai ser livre dos seus inimigos, você não só vai herdar o reino dos céus, mas você vai poder ter intimidade com o Espírito Santo, conhecer mais de Deus. Pode ter certeza do que eu estou falando. Quando vocês se importarem com o Espírito Santo, forem sensíveis a Ele, peça isso para Deus. Deus, me sensibiliza. Coisa triste é quando nós pregamos, pregadores da palavra, como eu, pregamos assim, tem uma pessoa lá, bem dura, bem fechada para a palavra de Deus, não sente nada. Parece que é um coração de pedra, duro, não aceita nada. Isso que é insensibilidade ao Espírito de Deus. Amados e queridos de Deus, sejais sempre sensíveis ao Espírito Santo. Não cheguem ao ponto do Senhor Jesus falar para vocês ouvirem. Mas o que está acontecendo de errado? Tu nem está escutando. Porque Jesus falou para todas as igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Meus amados, estejais atentos e estejais sensíveis a Deus, ao seu querer e à sua voz. Fechemos nossos olhos. Foi muito forte, muito profunda esta palavra. Não porque eu preguei, mas porque eu pedi para o Espírito Santo falar convosco e eu vi que realmente era Ele nos ensinando aqui. Que coisa linda esse devocional nosso desse dia 4/3/2025. Amados, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar agora. Nós temos um costume, vocês bem sabem, desde que começamos esta série, de abençoar um copo com água. E muitos, eu acredito que às vezes devem ficar pensando, e o que será isso que o missionário está fazendo? Isso é tão diferente. Amados, isso se chama manifestação da fé. Isso daí é só para nós orarmos e crendo, manifestando a nossa fé, Deus abençoar e recebemos a cura com certeza. Mesmo sem um copo d'água, se eu orasse aqui, vocês tiverem fé e eu tendo fé também, todas as doenças vão sair, todas as enfermidades vão sair no nome do Senhor Jesus, porque é pela palavra de Deus. Mas quando nós manifestamos a nossa fé numa coisa mais também, isso chama mais ainda a atenção de Deus. Isso é lindo, porque Deus, quando nós manifestamos nossa fé, Ele manifesta o seu poder. Guarde bem isso. Vamos orar agora. Prepare seu copo com água. Feche os seus olhos, se possível. Não sei se você está no trabalho, não sei onde você está. Por isso eu digo sempre, se possível. Mas o mais importante, pense em Deus agora e ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos instruiu aqui, Espírito Santo. Nós o amamos muito. Muito obrigado, Pai, por tua bênção, por tua graça, por tua vida, por tua força, pelo ar que respiramos, por nosso coração agora bombear sangue, pela nossa vida em si. Amado Deus, obrigado por termos um teto, obrigado por termos o que comer, obrigado por termos família. Muito obrigado, Pai. Gratidão é o que nós dizemos hoje para Ti, Jesus. Nós o amamos muito. E não o agradecemos somente pelo que temos agora, mas pelo que havemos de ter em Ti, contigo, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem coisas novas e coisas maiores para nossas vidas. Permita-nos, Senhor, viver nesse novo de Deus. Nós, Senhor, como muito bem sabem esses amados servos de Deus que escutam estas lives, fizemos esta série com este título: Vida Nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Porque é o que o Senhor é e o que o Senhor nos providencia. Uma vida diferente da que nós estávamos levando até o dia que nós vivemos em Ti.
E eu sei, Pai, que muitos desses meus amados ouvintes já devem estar vivendo no Senhor, mas eles ainda podem viver uma vida mais nova ainda do que eles já estão tendo. Porque, Pai, a Bíblia Sagrada, lá em 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos transformados em glória, ou seja, quanto mais temos a glória de Deus, mais somos transformados por Ele. Amado Pai, transforma-nos à sua imagem, à sua semelhança. Faze-nos seus discípulos, faze-nos seus servos, faze-nos seus eleitos. E que nós possamos viver o novo de Deus em nossas vidas todos esses dias. Que nós possamos caminhar e andar e viver para a Tua glória. Que em tudo que nós fazemos, façamos para a glória de Deus. E como o seu servo, o apóstolo Paulo, disse, tudo que fizerdes, quer por obra, quer por palavras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo no lugar e na autoridade dele. Ah, Senhor, queremos viver nessa fé. Queremos viver por Ti, para Ti e com o Senhor. Que maravilha, Pai, é viver no Senhor Jesus Cristo. Porque, Pai, quem crê no Senhor Jesus Cristo é salvo, ele e sua família. É Atos 16, 31 que nos diz. Pai, esta salvação eu creio que inclui cura para o corpo e salvação para a alma. Meu Deus, agora, pela Tua salvação providenciada na cruz do Calvário e pela Tua cura que providenciaste lá também, que seja impetrado o poder de Deus sobre esse recipiente com água. E ao bebermos, Pai, sejamos curados, livres de toda e qualquer malignidade das trevas. Mas há uma coisa, meu Pai, que ingerindo, eles não vão receber. Há uma coisa que agora na oração eles vão receber. Se há algum espírito mau, alguma espiritualidade sem luz, ouvindo a minha voz, que saia, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que agora, meu Pai, através desta oração, recebam eles paz para suas almas. Recebam harmonia entre o seu lar. Amado Deus, que eles recebam agora fé, força, disposição, ânimo e coragem. Pelo poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, eu ministro essas bênçãos sobre a vida desses servos e servas de Deus. Para a Tua glória, meu amado Jesus. E a cura eu ministro sobre esta água que esse Teu filhinho, esta Tua filhinha preparou, crendo no Senhor. Que sejamos todos curados, abençoados, livres de todos os males e livres de toda e qualquer dor e enfermidade. Hoje, agora mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, que nós oramos para a glória de Jesus. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Vamos viver dessa água com fé, meus queridos. Receba a sua bênção, receba o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Digam comigo, graças a Deus, que nos dá a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Ele que nos dá a vitória. Sintam-se bem, sintam-se em paz, respirem forte, sinta esse alívio de Deus, sinta, se você estava com dor, eu tenho certeza agora que essa dor saiu no nome do Senhor Jesus, você está curado, meu amado, eu te declaro livre e são, no nome do Senhor Jesus. Agora, na nossa nova modalidade, quero mandar um abraço para todos que mandaram seus comentários. Em nome de Jesus. Irmão César, Luzane, Deus abençoe. Aqui de qualquer outro leão que eu saiba, né, querido? Deus abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Irmã Simone Maria Brito, lá de João Pessoa, né, querida? Paraíba. Um grande abraço, querido. Que Deus abençoe a senhora aí onde a senhora está, com grandes e divinas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Me lembro da senhora lá no Laranjal. Deus abençoe, querido, no nome do Senhor Jesus. Irmã Aline, Deus abençoe, querido. Que bom que Deus confirmou aquilo que a senhora estava pensando, amado. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos vocês, meus amados e queridos de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, amanhã voltamos com esta live, às 11 horas da manhã. Vida nova em Jesus Cristo, Todo-Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. De segunda a sexta, às 11 horas da manhã. E, vocês muito bem sabem, sábado, a 1 hora da tarde, programa Mistérios da Fé. Eu e meu pai, pastor Eduardo Rosa, sempre estamos apresentando. E não se esqueçam, a gente tem orado, viu, queridos? Por todos vocês que mandaram seus nomes para o livro da oração. Ainda tem tempo, ainda tem oportunidade. Se você quiser mandar o nome de algum familiar seu, alguma pessoa, só o primeiro nome mesmo, só para nós incluirmos e estarmos orando aqui por cada pessoa que for enviado os nomes aqui, tá, meus queridos? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço do Senhor Jesus e do missionário Samuel. Fiquem todos na paz de nosso Deus. E até amanhã, se o nosso amado Deus assim quiser e permitir. Até mais!